Infelizmente, quando se fala de herói, logo se lembra dos famosos dos desenhos e filmes. Mas os verdadeiros heróis nem sempre são lembrados. A intenção deste vídeo é eternizar as memórias de Dom pelo seu heroísmo e dedicação ao desconhecido e incentivar você a fazer o mesmo. Ele foi um herói para muitas pessoas cujas vidas salvou no The Gap. Também foi um marido amoroso, pai e aventureiro para sua família e amigos. Dom Ritchell, como era conhecido o Anjo do Penhasco, ficou famoso por impedir que mais de 400 pessoas pulassem para a morte. Ele era o guardião do penhasco. Dom não podia ver as pessoas e não ajudá-las, disse sua filha mais nova, Sue Ritchie. Ritchie nasceu na Austrália. Ele trabalhou na marinha durante a Segunda Guerra Mundial e depois disso, como vendedor de balanças e cortadores de bacon. Foi como vendedor que ele aprendeu a falar com todas as pessoas sobre todos os tipos de coisas. Ele foi ganhando essa habilidade a cada venda. Dom era um apaixonado pelo mundo e sempre que podia fazia longas viagens. A família não conseguia acompanhar a força e energia dele quando saía pelo mundo atrás de aventuras. Ele tinha desejo de conhecer o planeta e suas diversidades. Era um amante de viagens. Ele ficou famoso por salvar as 160 vidas. É este número que divulgam, mas sua família contesta e diz que foram mais de 400 pessoas que ele salvou. Dom morava perto de lugar chamado The Gap, um penhasco oceânico em Sydney. É um destino turístico popular que ganhou fama como local de suicídio ao longo dos anos. Estima-se que cerca de 50 pessoas se jogam do lugar a cada ano. O lugar é muito bonito, mas nem sua beleza consegue parar os planos de pessoas desesperadas. Ele comprou a propriedade sabendo o que iria fazer, pois o lugar já tinha fama de turismo suicida. Ele juntou toda a sua experiência e papo de vendedor e foi salvar vidas. Ele não escolhia cor e sexo, poderia ser qualquer pessoa. Enquanto as pessoas caminhavam até o penhasco, olhando para as ondas quebrando abaixo e se perguntando se deveriam pular, Dom se aproximava delas com um sorriso perguntando: "Por que você não vem tomar uma xícara de chá?" Aceitando sua oferta, essas pessoas seriam convidadas a entrar em sua casa, onde conversariam durante o chá. Sem aconselhamento, sem intromissão. Apenas um ser humano prestando atenção a outro. Algumas dessas pessoas tinham problemas mentais, outros estavam muito doentes, algumas eram apenas pessoas passando por uma fase difícil na vida. Para muitos, aparentemente, um ouvido atento era o que eles precisavam quando mudaram de ideia sobre pular após o bate-papo e voltaram para casa como se tivessem renascido. Claro que nem sempre era fácil convencer as pessoas de ir na casa dele, mas ele apelava bastante dizendo: "O que você está fazendo aqui? Por favor, venha falar comigo. Venha e tome uma xícara de chá. Venha tomar uma cerveja." Dom fazia de tudo para tirá-los de suas mentes suicidas. Quando a pessoa entrava na sua casa e confiava no velhinho, ele perguntava: "Diga-me por quê, com o que você está preocupada?" Dom corajosamente fez isso por quase 50 anos. Conversando com as pessoas que subiram o penhasco e estavam pensando em suicídio. Estendendo uma mão amiga. Dando-lhes um ouvido atento. Salvando incontáveis do suicídio no processo. Uma mulher que Dom e sua esposa salvaram sempre o escrevia ou visitava uma vez por ano, deixando-os saber que ela estava feliz e bem. Para eles, não havia recompensa melhor. Algumas pessoas o visitavam com a família em agradecimento, ou até parentes da pessoa davam uma passada na casa de Dom para agradecer e dizer que o parente estava sob cuidados médicos. Em 2006, Dom foi premiado com a Medalha da Ordem da Austrália por serviço à comunidade por meio de programas para prevenir o suicídio. Ele e sua esposa Moya foram nomeados cidadãos do ano de 2010 pelo Woollahra Council, a autoridade do governo local responsável pela The Gap. Ele também recebeu o prêmio local Hero pela Austrália em 2011. Nem tudo foi muito fácil para ele. Dom não conseguiu salvar todos em seu tempo, naturalmente. Alguns eram bem rápidos e pulavam quando ele corria para o penhasco. Outros rejeitaram seu convite e pularam. Às vezes, ele se arriscava e pulava a cerca e segurava as pessoas à força enquanto Moya chamava a polícia. Uma vez quase lhe custou a vida quando a mulher tentou se lançar para o lado.
e quase levou Dom junto. Salvar vidas para ele era bem arriscado. E a idade avançando só dificultava. As pessoas mais revoltadas ameaçavam de se agarrarem a Dom e pular junto com ele. Muitas vezes, quando o convite de chá não funcionava, Dom ficava ali do lado da pessoa só olhando, e isso às vezes constrangia a pessoa e fazia com que desistisse de pular, ou até chegar alguém da família ou autoridade para ajudar. Dom dizia que os jovens geralmente eram os mais difíceis de aceitar seu convite para tomar um café, pois pessoas novas não têm família e filhos, são fáceis de desapegar, mas quando alguém tinha com que se preocupar, ele sempre lembrava as pessoas de suas famílias que iriam deixar. Dom precisava mexer com o emocional da pessoa, pois poderia ocorrer que depois do chá o suicida voltasse ao penhasco para cumprir a missão. Quando a conversa era pesada e ele sentia que a pessoa não estava mudando de ideia, sua esposa ligava para as autoridades locais e os oficiais resgatavam o suicida de casa deles. Isso acontecia principalmente com doentes mentais. Dom diz que não havia um tempo específico, ou um dia que as pessoas iriam ao penhasco, mas sempre que tinha crises financeiras, a procura subia. Os motivos para cometer o erro eram diversos, mas questões financeiras e amorosas eram as campeãs. Muitos iam ao lugar porque faliram suas empresas ou perderam empregos, outros por divórcio ou abandono. Drogados ou alcoólatras não eram tão comuns assim, essas pessoas encontram refúgio nos vícios e muitas vezes morrem de overdose. Uma das coisas mais difíceis para ele era reconhecer uma pessoa que chegava no local para tirar a vida. Pois como o lugar era bonito com belas paisagens, haviam muitos que passavam por lá para apreciar a paisagem. Dom tinha que tentar reconhecer um suicida pelas expressões corporais e faciais. Há quem até ficava chateado quando ele errava e achava que a pessoa era um que iria pular. O custo por uma vida era muito baixo. A única coisa que ele gastava era com chás e biscoitos, nada mais. Então, quando alguém era salvo, o que ele gastava mesmo era seu tempo. Mas haviam casos que ele levava a pessoa no seu carro até a casa, ou muitas vezes ele dirigia até o hospital mais próximo de sua casa, e lá a pessoa era internada. No entanto, Dom não pensava muito nos que ele não salvou e sim nos que ele teve sucesso. Ele disse que não conseguia se lembrar do primeiro suicídio que testemunhou, e nenhum havia atormentado seus sonhos. Ele fazia o melhor com cada pessoa, e se perdia uma, aceitava que não havia mais nada que pudesse fazer. Ele só fazia o que podia, não sofria com as perdas, ele sabia que se envolvesse muito emocionalmente poderia perder o foco. Muitos ficavam muito gratos por Dom ter salvo suas vidas, e sempre queriam dar presentes a ele que recusava a todos. Ele dizia que só desejava mesmo salvar vidas e isso era o que mais importava para ele. Dom chegou a dar palestras contando suas experiências. Ele não só salvava a vida, mas também orientava outros a fazerem o mesmo, recrutando mais voluntários para salvar vidas. Haviam dias que ele recebia ajuda de voluntários, pois tempos de crise no país era na certa que apareceriam mais pessoas para tentar tirar a vida. O curioso é que Dom já era bem conhecido da polícia local, pois ele sempre era convidado a depor, pois presenciava muita gente pulando e no fim ele era uma das poucas testemunhas oculares do acontecido. Hit morreu dia 13 de maio de 2012 no hospital quando estava internado, era domingo e ele estava cercado por sua família. Ele tinha 85 anos. Seu caixão foi escoltado e carregado por militares da Marinha a serviço. Sua esposa, Moya, recebeu uma bandeira australiana dobrada. Com a fama de Dom e o fato que ele morreu, aparecem voluntários inspirados e motivados pela história de Dom e ficam de plantão esperando um suicida chegar e tentar executar seu plano. Que seu exemplo sirva de incentivo para mais pessoas ficarem em lugares estratégicos para evitar que mais vidas sejam ceifadas. Não há dúvidas que Dom foi um grande herói e que seu heroísmo até hoje causa comoção. Ele partiu sem pedir nada, apenas partiu. Que linda história! Obrigado por assistir. Por favor, se inscreva no canal, nos ajude a crescer, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para alguém que precisa desta mensagem. Também assista estes outros vídeos que estão aparecendo para você na tela.